Quisera subir à mais alta montanha para gritar a todos: Ide a São José. Santa Teresa d'Ávila. Hora Santa em honra ao glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das glórias da missão providencial de Santa Teresa d'Ávila foi propagar na Igreja Católica o culto a São José. A ilustre reformadora do Carmelo colocou todos os seus mosteiros sob a proteção do Santo Patriarca e mandava que à porta de cada um deles pusessem a sua imagem. Dizia ela: Eu tomei-o por meu advogado e protetor, e não me lembro de lhe ter pedido nada que não fizesse. É de pasmar a enormidade de graças que Deus me tem concedido por sua intercessão e o número de perigos de alma e do corpo de que me tem livrado. Quisera persuadir o mundo inteiro a ser devoto deste glorioso santo, pela grande experiência que tenho dos bens que ele alcança. Contento-me, porém, de pedir por amor de Deus que o experimente quem não o crê e verá por si mesmo que imenso bem é recomendar-se o cristão ao glorioso Patriarca. Pois bem, seguindo nós os passos da célebre Santa Teresa de Jesus, abracemos a missão de persuadir o mundo inteiro a ser devoto de São José. Que esta hora santa seja rezada todas as quartas-feiras, pois é o dia em que a tradição da Santa Igreja dedica à memória e ao culto deste, que é o Pai de todos os santos, o glorioso São José. Façamo-la com o propósito de fazer São José cada vez mais conhecido e cada vez mais amado. A quarta-feira dedicada a São José. A confirmação da prática da devoção a São José nas quartas-feiras consolidou-se sobretudo pelos incentivos dos papas, como por exemplo do Papa Inocêncio XII, que em 1695 concedia indulgências aos membros da Confraria de São José que visitassem na quarta-feira a Igreja dos Carmelitanos Descalços, em Bruxelas. Já o Papa Bento XIV concedia aos Carmelitas Descalços da Catalunha, em 1745, a permissão de celebrar uma missa solene de São José todas as quartas-feiras do ano. Da mesma maneira, o Papa Clemente XIV autorizava aos mesmos religiosos celebrar uma segunda missa solene aos fiéis no mesmo dia. O Papa Pio VII, em 1819, concedia indulgência para todas as quartas-feiras do ano a quem rezasse, nesses dias, as dores e alegrias de São José. No dia 5 de julho de 1883, o Papa Leão XIII confirmava a quarta-feira como o dia de São José em toda a Igreja, com missa votiva correspondente. O Papa Bento XV, por ocasião do cinquentenário da proclamação de São José como patrono da Igreja Universal, enfatizava a importância da consagração de todas as quartas-feiras e dos dias do mês de março consagrados a São José. Juntamente com as quartas-feiras dedicadas a São José, não faltou também, a partir de 1645, com o carmelitano Antoine de la Mère de Dieu, da região de Avignon, na França, a prática devocional das 15 quartas-feiras, com meditações sobre os mistérios dolorosos e gozosos de São José. Em 1676, o carmelitano belga Ignace de Saint-François propôs a devoção das 7 quartas-feiras, em honra dos 7 privilégios de São José. Esta prática foi incentivada e seguida por várias congregações religiosas. Por fim, a Madre Marie-Marguerite de la Valbelle, no início de 1700, colocava à sua comunidade a prática da primeira quarta-feira do mês, com o objetivo de obter do Santo Patriarca a graça de uma santa morte. Esta prática foi também acolhida por Bento XIV, com a indulgência plenária para todos os fiéis que cumprissem este exercício de piedade josefina.
Podemos assim observar que ao longo dos séculos da história da nossa Santa Igreja, São José foi sempre muito amado. Assim sendo, glorifiquemo-lo também nós, com uma vida santa, de amor fervoroso, a este que foi o Pai do Menino Jesus, e que é também o nosso Pai. A Igreja, no seu livro oficial de indulgências, concede indulgência de 5 anos e indulgência plenária nas condições do costume aos fiéis que na primeira quarta-feira do mês fizerem algum exercício piedoso em honra a São José, como por exemplo esta hora santa. Para receber a indulgência plenária, as condições do costume são confissão, comunhão e rezar pelas intenções do Santo Padre. Coroa em honra ao glorioso São José, Pai do Divino Menino Jesus. Oração inicial do Papa Pio IX, com a indulgência de 300 dias. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, e meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença, e a vós, fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente, assim seja. Primeiro mistério: o encontro da Virgem Maria com o casto de São José e o noivado. Do livro A Misticidade de Deus. Pertencendo à família real de David, também foi chamado José, natural de Nazaré e residente na Cidade Santa. Tinha então 33 anos de idade, detalhe distinto e agradável semblante, onde se espelhava incomparável modéstia e gravidade. Acima de tudo, era castíssimo no proceder e pensamentos, de inclinações santíssimas. Fizera, desde os 12 anos, voto de castidade. Era prima em 3º grau da Virgem Maria, de vida puríssima e irrepreensível aos olhos de Deus e dos homens. Nas contas do Pai Nosso, rezemos: ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. Nas contas da Ave Maria, rezemos: São José, valei-me. 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 São José. Valei-me. No final de cada dezena, rezaremos: Jesus, Maria e José. Segundo mistério. Informado pelo anjo, São José sabe de agora em diante que Maria será a mãe do Salvador. Do livro A Misticidade de Deus. São José, esposo desta mulher forte, teve-a por legítima esposa. Nela confiou, esperando receber por sua incomparável virtude todos os verdadeiros bens. Nela confiou, porém, de modo singular, quando a viu grávida, ignorando tão misterioso facto. Nessa ocasião, acreditou e confiou contra toda a esperança. Romanos 4,18. Pois os sinais que notoriamente verificou não tinham outro atenuante,
senão a mesma santidade de tal esposa e mulher. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, Valei-me. 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 Jesus, Maria e José. Terceiro mistério. No presépio de Belém, São José e Nossa Senhora adoram o Filho de Deus. Do livro A Mística Cidade de Deus. São José, esposo de Maria Santíssima, sentar-se-á entre os apóstolos para julgar o mundo e gozará deste privilégio, como esposo da mulher forte, rainha de todos e como pai adotivo do Supremo Juiz. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, Valei-me. 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 Jesus, Maria e José. Quarto mistério. Para escapar do massacre dos inocentes, ordenado pelo rei Herodes, São José foge para o Egito com o menino Jesus e a Santíssima Virgem. Da visão de Santa Gertrudes. Eu vi o céu aberto e São José sentado num magnífico trono. Sentia-me maravilhosamente afetada quando a cada momento em que o nome de José era mencionado, todos os santos faziam uma profunda inclinação em direção a ele, mostrando pela serenidade e docilidade dos seus rostos que rejubilavam com a sua dignidade exaltada. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, Valei-me. 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 Jesus, Maria e José.
Quinto mistério. Após a morte do rei Herodes, São José retorna a Nazaré com Jesus e a Santíssima Virgem. Da visão da bem-aventurada Catarina de Santo Agostinho. Vi uma procissão muito augusta, de almas abençoadas. São João Batista estava à frente e carregava uma bandeira branca, branca como a neve, sobre a qual estava escrita em grandes caracteres vermelhos estas palavras: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Essa procissão parecia subir no ar, e o Rei da Glória, no centro de toda essa multidão, foi tomado de forma admirável pela sua própria virtude. Segui o que pude, e o meu espírito acompanhou-o. São José era o mais próximo à entrada dos portões da eternidade, e foi ele, pareceu-me, que falou primeiro à Santíssima Trindade. Apontando para São José, disse Nosso Senhor Jesus Cristo ao seu Pai: Este talento tem lucrado tanto que não só o devolvo a vós em dobro, mas veja esta multidão que adquiriu. Eu vos devolvo tudo e vos ofereço. O Pai Eterno não só colocou São José sobre um grande número de pessoas, como também lhe disse: Servo fiel, visto que eras o mordomo da minha casa na terra, quero que mandes aqui e tenhas todo o poder. O próprio Filho deu-lhe poder sobre ele, todo o Rei da Glória que ele era, e queria que ele tivesse a honra de comandá-lo. Então, voltando-me eu para São José, disse-lhe: Grande Santo, sou um dos vossos. Peço ao Rei da Glória que por toda a eternidade não me separe do vosso amor. Ele não vos recusará nada em sua ascensão. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 Jesus, Maria e José. Nas três últimas contas rezemos: Jesus, Maria e José. Abençoai-nos, socorrei-nos e guiai-nos. Jesus, Maria e José. Abençoai-nos, socorrei-nos e guiai-nos. Jesus, Maria e José. Abençoai-nos, socorrei-nos e guiai-nos. Oração final. A vós, glorioso São José, ofereço esta coroa em louvor e glória de Jesus e de Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, e principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai em minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma para a honra e glória vossa, de Jesus e de Maria. Que assim seja. Amém. Vamos agora escutar a única aparição do glorioso São José, aprovada pela Santa Igreja. Esta aparição de São José aconteceu em 1660, em Cotignac, na França, no dia 7 de junho. No dia 21 de fevereiro de 1660, o rei Luís XIV viajava em direção a São João de Luz, nos confins com a Espanha, a cidade onde no dia 9 de junho se uniria em matrimónio a Marie-Thérèse, infanta de Espanha. No caminho, fez uma parada em Cotignac para testemunhar o seu reconhecimento à Nossa Senhora das Graças, a quem devia o seu milagroso nascimento. No dia 7 de junho, após um encontro com os reis da França e da Espanha, na fronteira comum, Marie-Thérèse foi acolhida com honras na França, aonde chegava para desposar Luís XIV, como previa o Tratado dos Pirineus, restabelecendo assim
a paz entre os dois países, assim como no interior da própria França. Podemos observar então que a comunhão destes 12 esposos atrairia a paz para as suas terras. Neste mesmo dia, no Monte Bézillon, em Cotignac, Gaspard Ricard, um jovem pastor sedento, ao menos por um gole de água, não tinha como saciar a sua sede, quando viu surgir diante de si um homem de uma altura imponente, que lhe mostrou um rochedo e disse: Eu sou José, levanta esta rocha e tu beberás. A pedra era pesada, 8 homens juntos poderiam apenas empurrá-la, mas como poderia o pobre Gaspar erguê-la? O venerável ancião, segundo os relatos da época, reiterou a sua ordem e o pastor obedeceu, empurrando a pedra, não se sabe com que força, e viu surgir diante dos seus olhos um jorro de água fresca que passou a correr. Imediata e avidamente ele ajoelhou-se e bebeu daquela fonte. Ao levantar-se, a aparição desaparecera. Gaspar corre ao povoado para contar o que lhe tinha acontecido, e os curiosos vieram constatar o ocorrido. Apenas 3 horas passadas, naquele local conhecido por todos como árido e desprovido de qualquer fonte, uma água abundante começara a correr. No dia 19 de março, após a aparição de São José, em Bézillon, em Cotignac, e o surgimento repentino da fonte da água, Luís XIV, o mesmo rei que outrora havia agradecido à Santíssima Virgem o seu nascimento, decretou como legal, festivo e feriado o dia de São José. Assim nasce o feriado votivo do dia 19 de março. Um sermão do escritor francês Bossuet o felicitaria por tão nobre gesto. Recordemos ainda que estas são as únicas palavras conhecidas de São José, com o cunho oficial da Santa Igreja. Na Sagrada Escritura, São José é tido como silencioso e apenas conhecemos os seus atos, justos e nobres. Mas aqui conhecemos as únicas palavras que a terra escutou da sua boca e que a Santa Igreja tem como certas. Repetindo: Eu sou José, levanta esta rocha e tu beberás. Esta rocha poderá ter vários contextos, como por exemplo, a rocha da Santa Igreja, a pedra firme da Santa Fé Católica, onde poderemos beber da água viva, transbordante, que nos leva até ao céu. E cujo Pai da Santa Igreja, Pai e protetor da Santa Igreja Católica, é o glorioso São José. Súplicas a São José. Glorioso São José, Pai nutrício de Jesus Cristo e esposo de Maria Santíssima, volvei vosso olhar de misericórdia para as nossas famílias, protegendo-as como protegeste a Sagrada Família de Nazaré. Abençoai os pais, para que saibam dirigir o lar com prudência e firmeza, promovendo a felicidade da família. Abençoai os filhos, para que sejam a honra e a esperança dos seus genitores. Não permitais que venham a faltar em nossos lares o carinho e o amparo de que todos necessitam. Enfim, abençoai todos os moradores da nossa casa, para que encontrem no recanto do lar a felicidade tão desejada. Pelo amor que demonstraste para com o vosso filho adotivo, zelai pelos nossos filhos. Pelo carinho que tiveste para com a vossa Santíssima Esposa, Maria, Mãe de Jesus, Filho de Deus, amparai as mães. Já que nos colocamos debaixo da vossa poderosa proteção, livrai-nos dos males que estão a ameaçar as famílias cristãs. Ensinai a todos a fugir do abismo que destruirá os laços sagrados que unem as famílias cristãs. Nós vos pedimos, glorioso protetor, dos ataques de Satanás, livrai as nossas famílias
dos males que nos ameaçam, livrai as nossas famílias. das rixas e contendas, Livrai as nossas famílias. das doenças e aflições, Livrai as nossas famílias. da tristeza e do desespero, Livrai as nossas famílias. do espírito mundano, Livrai as nossas famílias. da imoralidade degradante, Livrai as nossas famílias. da rebeldia religiosa, Livrai as nossas famílias. da falta de amor, Livrai as nossas famílias. das dificuldades financeiras, Livrai as nossas famílias. da desonra e leviandade, Livrai as nossas famílias. da falta de pão e agasalho, Livrai as nossas famílias. dos perigos do mundo, Livrai as nossas famílias. das doenças e enfermidades, Livrai as nossas famílias. da moda escandalosa, Livrai as nossas famílias. das amizades nocivas e perigosas, Livrai as nossas famílias. da falta de fé, Livrai as nossas famílias. das incompreensões e dúvidas, Livrai as nossas famílias. da morte eterna, Livrai as nossas famílias. da desunião e fraqueza. Livrai as nossas famílias. Isto vos suplicamos, ó grande Santo, pelo amor que tivestes a Jesus e Maria, ao Deus de bondade e misericórdia, pela intercessão de São José, salvai as nossas famílias. Dai que vivamos enlaçados em vosso amor, que nem a morte desfaça, e assim como nos fizestes, unidos nesta vida pelo sangue, reuni-nos pela caridade no vosso reino eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de São José. Indulgência de 5 anos, cada vez que recitada, e indulgência plenária nas condições ordinárias, a quem a rezar todos os dias durante um mês, com o versículo e a oração. Cantaremos em latim. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de celis Deus, Miserere nobis. Filii Redentor mundi Deus, Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas unos Deus, Miserere nobis. Santa Maria, Ora pro nobis. Sancte Joseph, Ora pro nobis. prolis
suplicis ponse, ora pro nobis. custos podice virginis, Ora pro nobis. Christi defensor sedule, Ora pro nobis. alme familiae preces, Ora pro nobis. Iosef justissime, Ora pro nobis. Iosef castissime, Ora pro nobis. Iosef prudentissime, Ora pro nobis. Iosef fortissime, Ora pro nobis. Iosef obedientissime, Ora pro nobis. Iosef fidelissimi, Ora pro nobis. speculum patientiae, Ora pro nobis. amator paupertatis, Ora pro nobis. exemplar opificum, Ora pro nobis. domestice vitae decus, Ora pro nobis. custus virginum, Ora pro nobis. familiarum columen, Ora pro nobis. solantium miserorum, Ora pro nobis. spese grotantium, Ora pro nobis. patrone morientium, Ora pro nobis. terror demonum, Ora pro nobis. protector sanctae ecclesiae, Ora pro nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Consti
Restituit eum Dominum domo suem, et principem omnis possessiones suae. Oremus. Deus qui ineffabili providentia beatum Iosef santissime genetricis tuae sponsum eligere dignatus est, prestaque sumus utquem protectorem veneramur in terris, intercessionem abere meriamus in celis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amém. Meditações sobre São José e os seus santos devotos. A devoção a São José cresce quanto mais também no mundo se vai desenvolvendo e afervorando a devoção à Santíssima Virgem Maria. Nota-se que desde a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, o culto josefino foi propagado talvez como nunca em outros séculos. O que Deus uniu, o homem não separe. Nosso Senhor quis associar São José aos mistérios da vida do Salvador e uniu a Santíssima Virgem e São José nos laços do matrimónio virginal, para que ambos, com Jesus, formassem a Trindade da Terra, à semelhança da Trindade Celeste. Há um mês de Maria, deveria também ser honrado um mês do Santíssimo José. Março traz-nos a festa do nosso Patriarca, e é justo que este também seja um mês do Santo Esposo de Maria e Pai adotivo de Jesus Cristo. Disse Gerson: louvar a Maria é louvar a Jesus, e louvar a José é louvar a Jesus e a Maria. Todo este belo mês é consagrado ao culto e ao nosso fervoramento na devoção a São José. Vamos honrar o maior dos santos nestes 31 dias de bênçãos e de graças do céu. Esta devoção caríssima a tantos fiéis em todo o universo há de crescer sempre mais. Onde se louvam Jesus e Maria, seja louvado também São José. O mês de Maria é o mês das flores, o mês do Rosário, o das rosas, como o Santo Rosário. O mês de junho é o mês dos frutos da santidade, o outono da nossa piedade a cada ano, e o mês de março é o mês dos lírios de São José. Vamos, pois, com todo o fervor, aproveitar estes dias de graça e de salvação. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Santa Madalena de Paxis viu no céu a glória de São José e nunca deixou de o invocar, porque sabia quanto poder tem ele junto de Deus. Santo Inácio, o fundador da Companhia de Jesus, bem revela nos seus admiráveis exercícios espirituais como era devoto de São José. Tinha no seu oratório uma imagem do Santo Esposo de Maria e diante dele gostava de meditar e celebrar o santo sacrifício da missa. Aos pés do grande mestre do amor divino, depunha por escrito muitas vezes as suas maiores dúvidas e dificuldades. É sob a inspiração de São José que se tornou Santo Inácio, tão hábil na arte divina de dirigir as almas. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Santa Margarida de Cortona, desde a conversão, a cada dia recomendava-se ao Santo Pai adotivo de Jesus. Um dia, apareceu-lhe Nossa Senhora a dizer: Margarida, quero que saibas, a tua devoção a São José, meu pai adotivo, é-me muito agradável. Eis porque desejo que cada dia prestes algum tributo de louvor em honra dele. José é-me muito caro e amado do meu coração. Afervorada por estas palavras, a Santa Penitente nunca deixou de oferecer até à morte inúmeros atos de veneração ao Santo Patriarca. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. São Luís de Gonzaga, o angélico menino, desde pequeno, consagrou-se a imitar a pureza de São José. Tinha para com ele uma devoção toda filial. O lírio de São José tocou aquela alma e encheu-a de suave perfume da virtude dos santos anjos. Conservarei a tua descendência para sempre, estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O beato Hermano José, da Ordem Premonstratense, distinguia-se pelo amor cheio de ternura para com São José. Este menino admirável, numa visão do céu, teve a ventura de contemplar Maria, e a Mãe do Céu recomendou-lhe que, em honra do seu esposo, acrescentasse ao seu nome o nome de José. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. São João Batista de La Salle, o fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs, desde pequenino honrava com devoção encantadora a São José. Cada dia rezava as ladinhas do santo e mais tarde ordenou aos seus filhos que recitassem
a fim de obterem do Santo Patriarca o zelo e dedicação necessário para a formação da juventude. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Santo Afonso nunca separou nas suas orações os nomes santíssimos de Jesus, Maria e José. Fora apóstolo do culto josefino e escreveu páginas tocantes naquele seu estilo simples e belo sobre as grandezas e sobre o poder de São José. O santo cura d'Ars fez-se um perfeito imitador de São José, trabalhando em silêncio sobre os olhares de Jesus e Maria, e imitou e pregou a devoção a São José. É impossível dizer quanto e como tantos santos amaram e cultivaram a devoção ao santo esposo de Maria. Não haverá um só predestinado, um herói da santidade, que não tenha invocado e procurado imitar a São José no amor e dedicação no serviço de Jesus e Maria. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. São José Berchmans foi um dos mais perfeitos modelos da devoção a São José. Quando estudava filosofia, ao chegar ao exame dizia: "O patrono deste exame será o meu São José. Se for feliz, hei de rezar 3/3 em sua honra. Percorrerei os meus cadernos, e se puder percorrer todos e gravá-los bem na memória, farei uma devoção especial a São José." E todo o exame, colocado sob a proteção do Santo Esposo de Maria, era brilhante e feliz. São João Berchman teve a honra de defender em público, com nota de distinção e com louvor, uma série de teses filosóficas. O angélico menino da Companhia de Jesus santificou-se na escola da humildade e pureza de São José. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos
e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Um ilustre escritor, o padre Patrignani, piedoso jesuíta, que tanto escreveu sobre São José, conta o seguinte facto para nos provar como devemos sempre conformar-nos com a vontade de Deus, os desígnios da providência, principalmente quando somos devotos de São José e a ele entregamos a nossa sorte. Um homem devotíssimo do Santo Patriarca tinha o costume de celebrar a cada ano a festa de 19 de março com todo o fervor possível. Tinha 3 filhos. Um deles morreu no mesmo dia da grande festa, enquanto se celebravam as solenidades. No ano seguinte, no mesmo dia, morre o segundo filho. 2 mortes em 2 festas de São José. O pai aflito não podia compreender o mistério. Havia rezado tanto ao querido pai protetor. No 3º ano, chegou a ter medo de celebrar a festa de São José. Ficava-lhe ainda um filho e receava perdê-lo no grande dia. Seja por medo ou para dissipar as mágoas, resolveu fazer uma viagem. Enquanto caminhava por uma estrada deserta, pensativo e triste, levanta os olhos e vê-se diante de um horrendo quadro. Vê 2 meninos enforcados, pendentes numa árvore. Um anjo aparece-lhe e diz: estás a ver estes 2 meninos? Pois os teus 2 filhos teriam acabado como eles na forca, se tivessem vivido. No entanto, como eras devoto de São José, obteve o santo esposo de Maria que morressem na infância para os livrar do pecado e do inferno, após esta triste sorte que lhes estaria reservada. Volta e celebra a festa de São José sem temor, pois o filho que te resta será um dia sacerdote, bispo e dará muita glória a Deus. O piedoso homem volta para a sua cidade e ainda celebra com mais fervor a festa de São José daquela vez. Diz o padre Patrignani que tudo aconteceu como havia dito o anjo. O menino cresceu, foi mais tarde um ótimo sacerdote, bispo, e faleceu santamente após um longo episcopado fecundo com boas obras. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Havia na Itália um grande missionário que se dedicava especialmente à preparação das crianças para a primeira comunhão. Para este ato solene e decisivo na vida cristã, o grande apóstolo entregava-se com grande zelo e ardor do seu coração na formação das crianças. O bom padre Leonardo não podia pregar numa primeira comunhão sem derramar lágrimas de comoção profunda. Perguntaram-lhe por que é que se comovia tanto. Respondeu ele: "Oh, é muito bela uma primeira comunhão. Todavia, o que me faz chorar é ver como hoje se preparam tão mal as crianças para este grande dia. Preparam calvários para Jesus Cristo. Nada mais comum que as primeiras comunhões sacrílegas. Tenho já uma longa experiência. Muitos meninos ocultam pecados nas confissões,
e outros não sabem o que vão receber. Há muita primeira comunhão sacrílega. Isto é para me fazer chorar de amargura. Pobres crianças. O diretor de um colégio onde fora pregar Frei Leonardo resolveu preparar os seus alunos com uma fervorosa novena a São José. Reuniu todos os alunos e disse-lhes: Meus filhos, vamos preparar-nos para um grande dia neste colégio, o da primeira comunhão. Recorramos a São José e peçamos numa fervorosa novena a graça de evitar-nos que os nossos neocomungantes cometam um sacrilégio e que entre eles não apareçam Judas. No último dia da novena, véspera da primeira comunhão, o menino veio procurar um sacerdote confessor e a chorar disse-lhe: Meu bom padre, não pude dormir esta noite. Parecia-me ver São José a cada instante e uma voz repetia-me: Vai-te confessar, porque a tua alma está cheia de pecados. Queres morrer como Judas? Confessa os teus pecados de impureza que ocultaste nas confissões. Aqui estou, meu padre, e quero reparar os enormes sacrilégios que cometi. São José salvou-me. Confessou-se arrependido sinceramente e tornou-se um modelo de piedade no colégio. A primeira comunhão, assim preparada sob a proteção e bênçãos de São José, foi edificante e consoladora. Consagração a São José. Esta consagração foi enriquecida de 300 dias de indulgências pelo Papa Leão XIII. A vós recorremos, bem-aventurado José, nas nossas tribulações, e cheios de confiança solicitamos confiadamente a vossa proteção. Pelo afeto que vos uniu à Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, e pelo paternal amor que consagrastes ao menino Jesus, vos pedimos e suplicamos que olheis benigno para a herança que Jesus Cristo nos ganhou com o seu sangue e que nos assistais com a vossa virtude e poder nas nossas necessidades. Protegei, ó providentíssimo guarda da Divina Família, os filhos escolhidos de Jesus Cristo. Preservai-nos, ó Pai amorosíssimo, de toda a mancha do erro e da corrupção. Sede-nos propício e assisti-nos do alto do céu, poderosíssimo libertador nosso, nesta luta com o poder das trevas. E assim como outrora livraste o menino Jesus do perigo da morte, assim defendei a Santa Igreja das emboscadas dos seus inimigos e de toda a adversidade. Concedei-nos a todos a vossa perpétua proteção, a fim de que, imitando o vosso exemplo e ajudados pelo vosso auxílio, possamos viver santamente, morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança eterna. Assim seja. Chegamos assim ao fim da nossa hora santa em honra a São José. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve São José.